Então vamos lá. Outro dia, um inscrito fez uma pergunta muito legal aqui, né? Ele perguntou o que eu aprendi trabalhando no mercado financeiro perto dos maiores ali. Por quê? Porque ao longo desses anos, cada vez mais, a UVP foi crescendo e a gente foi ficando próximo, né, de banqueiros, de donos de asset, fundadores de várias empresas do mercado financeiro. E essas pessoas estão no meu convívio no dia a dia. E aí essa pessoa me perguntou o que eu aprendi que não fosse um clichê, né? Trabalhe sei lá quantas horas por dia e tal. Apesar de que esses clichês são verdadeiros, sabia? Existem as lendas, que eu sei que são mentiras ali, mas existem as lendas verdadeiras. Por exemplo, um dos maiores banqueiros do país, que é o André Esteves, ele de fato chega no escritório cedo e vai embora bem tarde mesmo. Já topei com ele pelos corredores do Pactual lá, cara, 7, 8 da noite ali, e o cara tava lá, né? Então, de fato, que ele fica lá dentro, ele fica lá dentro, né? Ninguém sabe se ele tá jogando um tênis de mesa na sala dele ali. Às vezes tá, um tíbia, porra. Às vezes, né, jogando um tibiazinho ali na sala dele, mas que ele tava lá dentro, ele tava lá dentro. Então, essas coisas são verdades mesmo. A maioria desses caras que são muito relevantes pro mercado, etc., eles trabalham excessivamente e tem um descompasso entre a vida pessoal e a vida profissional. E aquilo não é nem pra puxar saco não, porque eu acho que quem trabalha esse tanto, já com esse tanto de dinheiro, é até bobo, né? Pelo amor de Deus, tanta coisa pra fazer, você vai ficar trabalhando esse tanto de tempo ali. Eu mesmo, eu chego aqui na empresa já há 10 horas, 9 sei lá quanto, né? Às vezes vou embora 21, às vezes vou embora 21, mas no dia geral vou embora às 19h30 ali, pra mim tá passado de bom, né? Que eu já tô em ritmo de aposentadoria aqui, né? Vez ou outra, eu trabalho até tarde, mas não é o usual, não é o que eu gosto de fazer, não. Eu gosto mesmo de tomar uma cervejinha, né? Conversar com meus comparses aqui, tranquilo, picanha, uma cervejinha. Mas eu fico aqui muito tempo. Agora, algumas verdades sobre o mercado financeiro que a gente pode conversar aqui. A primeira coisa que eu acho que eu aprendi convivendo com os grandes mesmo, é que eles compreendem que o mercado é uma narrativa humana, né? Quando as pessoas olham para os dados numéricos, fundamentos de empresa, etc., isso tem muito mais a ver com os investidores pequenos, né? E os investidores institucionais ali que são funcionários. Então, esse cara que faz a gestão do dia a dia dos fundos, balanceamento de carteira, etc., eles são muito técnicos. Os gigantes mesmo, eles são muito mais de compreender quem tá do outro lado da mesa. Então você vai ver uma argumentação do seguinte, olha, a empresa tal tá indo com esse indicador, mas o cara vai falar pra você, pô, mas o Rogerinho é bom pra cacete, na hora que ele pegar isso aqui pra fazer, vai resolver. Você fala assim, cara, mas o que tem isso a ver com o Rogerinho, né? Então, eles humanizam muito mais essas relações, no geral, eles conhecem uns aos outros ali, e eles partem muito mais do princípio que ele sabe o que o outro vai fazer, porque ele conhece ele há muitos anos, do que pela parte técnica. E eles acertam com mais frequência por isso. Porque ele tem um conhecimento de como aquele cara toma decisão quando ele tá sob pressão, de como aquele cara toma decisão quando a empresa dele não tá indo bem. E eles se baseiam muito mais nesses princípios da narrativa humana do que os números contam ali. É claro que os números são extremamente importantes, eles se baseiam nos números ali para justificar as decisões deles, mas você percebe que o cara já tava com a decisão tomada, porque muitas vezes ele jantou com o outro ontem à noite e trocou uma ideia e conversou profundamente sobre o que tá rolando ali. Então, o mercado é muito mais humano, muito mais mesmo, do que estatístico ou científico, de modo geral, né? Isso é uma certeza que eu tenho hoje que eu não tinha antes de entrar no mercado financeiro. Tô tentando falar coisas que não é clichê aqui, né? Isso aqui é a verdade, tá? Isso aqui é a mais pura verdade. Esse negócio de, você precisa saber, analisar, sei lá quantos critérios, sei lá. Nenhum desses caras fodões que eu vi até hoje, eles justificam as decisões deles baseadas somente no número. Nenhum. Eu não conheci zero, né? Esse zero que fazem só isso. Então, eu nunca vi. Segundo, a imprevisibilidade do mercado financeiro é a única constante. Então, toda vez que você faz uma planilha dessa de modelo, de previsão, de qualquer coisa no mercado financeiro, pelos grandes, isso vai ser tratado de certa forma com algum deboche. Então, quando chega ali um estagiário ou um trainee que tá começando, daí ele faz todo aquele modelo matemático, etc., todas as pessoas vão olhar pra ele e falar, pô, a planilha aceita qualquer coisa, né? E realmente essas pessoas não estão nem aí com o que tá escrito naquela planilha, na simulação ali daquele cara. Eles procuram muito mais uma tentativa de fazer, e aí já vem duas em uma aqui, né, que ia ser a terceira, mas acaba misturando, de fazer uma leitura do contexto, né, do que do número simplesmente. Então, fatores políticos, fatores culturais, ou seja, como que o investidor age. Na hora que a taxa de juros está em tanto, todo mundo começa a sacar dinheiro dos fundos, então o fundo vai cair, né? Eventos sociais, como é que o Lula está sendo visto ou como que não está sendo visto, tudo isso vai moldar muito mais o movimento de mercado e você precisa ter um senso crítico para interpretar como que a bolsa de valores, como que a taxa, a curva de juros futuros,
futuro, como que tudo isso vai agir no dia a dia. Então, essa imprevisibilidade, ela vem exatamente do próprio mercado tentando fazer essas previsões. É o mercado que cria a imprevisibilidade do próprio mercado, baseado em como o mercado lê o presente, né? E ele lê isso de maneira muito específica. É uma leitura completamente do mercado. Cada vez mais, né? Eu que era um cara que eu não queria tomar minhas decisões baseadas somente em fatores políticos, inclusive eu evito isso sempre, eu pego e falo, pô, não abro o jornal para tomar decisão financeira, eu olho o balanço, eu percebo por que eu sou menor do que esses caras, porque na prática, todos eles utilizam o noticiário político, né, e não o noticiário, a notícia que chega em você, mas a notícia que ele faz acontecer muito mais frequentemente do que ele utiliza a capacidade dele de análise de ativos. Então, o mercado financeiro, ele é indissociável da política, ele tá diretamente ligado. Eles são assim, ó, não são nem gêmeos siameses, não, é pior do que isso, eles são, o mercado financeiro é o fígado do político, de alguma forma ali, ele tá ligado, o fígado e o rim, né, ele que filtra o sangue, então ele tá de certa forma ligado ali e tudo que o político faz interfere diretamente nele. Então quando o político toma 5 doses de tequila, por isso que eu falo que ele é o fígado, porque necessariamente ele vai ter que arrumar o problema, né, quando o sangue tá ruim ele vai ter que filtrar, então necessariamente o mercado financeiro ele age como os órgãos internos, né, da classe política ali, e essa leitura, essa capacidade de prever o movimento de um político específico, ela vale mais dinheiro no mercado financeiro, ela chega nos melhores resultados do que aquelas pessoas que simplesmente agem com base nos balanços e etc. Porque o balanço, ele reflete a história que a política contou antes. Então, se a taxação aumenta, sei lá o que e tal, isso vai se refletir nos balanços no futuro. E aí o mercado já colocou e já precificou aquilo no valor presente. Então, é muito complexo de separar uma coisa da outra. Você vê que cada vez mais que eu fui para dentro do mercado financeiro, eu comecei a trazer mais análises para vocês, de certa forma, do braço da política, né? E você pensa, pô, Raul tá ficando partidário de alguma coisa ou de outra. E no fim das contas, não, eu não tô ficando partidário de nada. Eu simplesmente tô tentando mostrar para vocês como é que esses caras leem o mercado, porque isso vai facilitar a sua vida. O mercado não tem esse negócio, eu sou conservador, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Existe uma ideologia muito mais complexa ali, né? A ideologia que impera é a ideologia do quanto dinheiro tá entrando e quanto dinheiro tá saindo. Então, é muito complexo você saber a opinião de alguém relevante mesmo no mercado. Eu até hoje não sei da maioria. Você vai ver o cara, às vezes, agir de certa forma mais progressista, às vezes dizer que, pô, Bolsa Família, ele é um bom programa social, e você vai ver outro cara do mercado dizer, não, é um péssimo programa social por causa disso, 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 e eles nunca terminam a frase pensando assim, olha, eu sou mais à esquerda, ou eu sou mais à direita, que vocês sabem bem do meu viés, né? Eu sou liberal, então eu sou a favor da redução do tamanho do Estado, mas isso é uma exceção no mercado financeiro. Os caras grandes mesmo, eles não têm esse tipo de ideologia mais, então talvez pode até ser o próximo nível já, porque você vai vendo que tudo vai se conectando, né? Que tem muito a ver com o mercado mesmo, mas não existe ideologia no mercado. Isso aqui talvez é a frase mais complicada, porque você vai falar, não, o mercado é ideológico no sentido de ser liberal, o mercado é ideológico no sentido de querer que o governo interfira o mínimo possível, o mercado é ideológico no sentido de querer o Estado mínimo, o mercado é ideológico no sentido de querer ser liberal, mas não necessariamente. Não necessariamente, porque você vai ver entes do mercado e diversos agentes do mercado financeiro ali se associando, por exemplo, a partidos que têm interesse em injetar dinheiro no agronegócio de forma isenta, porque isso vai gerar voto pro político ao mesmo tempo que vai gerar dinheiro na captação do mercado. Então, essa pessoa, ela não tá agindo de forma ideológica, ela tá agindo em cima dos interesses dela mesma. Então, aquilo que é interessante pra mim, ideologicamente, é compatível comigo. Não sei como é que explica isso do ponto de vista pra uma pessoa comum, mas realmente não tem. Você vai ver o cara se sentar na mesa com qualquer político que seja pra discutir qualquer assunto que seja, desde que aquilo no final traga um benefício direto para ele. Então, as pessoas estão simplesmente agindo em interesse próprio, agindo completamente em interesse próprio dentro do mercado financeiro. A maior parte, né, desses caras estão agindo dentro de interesse próprio. Eu nunca vi, realmente, alguém tão ideológico quanto a gente encontra nas camadas mais baixas da sociedade, quando você vai assim, o cara olha, Lula ou Bolsonaro, né, hoje em dia. O cara ama o Bolsonaro, ama o Lula. Aqui no comentário você vai ver alguém, assim, hoje, que vai me atacar por alguma razão, alguma coisa que eu falei aqui, todo vídeo tem. Mas, assim, normalmente os caras gigantes do mercado financeiro, eles não estão nem aí. Ele vai conseguir discutir com você, elogiando diversas políticas do governo Lula, agora, no momento mais enviesado possível, né, no momento em que todo mundo tá com raiva, o cara fala, não, isso aqui, cara, funcionou pra gente, isso aqui, pô, que não foi tão legal, isso aqui no Bolsonaro tava melhor, o que a gente precisava era desse contexto macroeconômico. Você fala assim, mas isso é de esquerda, isso aqui sendo de esquerda ou de direita, sabe o quê? Precisa disso, esse cenário é melhor pra gente, pra esse fundo, isso aqui vai agir de determinado interesse. Não, como o Lula entrou agora, esse fundo vão ser privilegiados, taca dinheiro nisso aqui.
E não estão nem aí. E não existe essa discussão. Eu nunca vi uma discussão entre dois caras do mercado, nunca vi, nunca presenciei, em que um fica dizendo que o Lula é melhor ou que o Bolsonaro é melhor. Nunca vi essa discussão na minha vida. Eles estão sempre discutindo o que é mais interessante pra eles, o que é menos interessante pra eles, do ponto de vista que, essa política do Haddad foi até legal, essa daqui não foi tão legal, nossa, isso aqui vai impactar esses fundos, então a gente tem que mexer nisso aqui. Eles vão muito mais pra um lado pragmático da coisa, como que isso me afeta, do que como que isso afeta o Brasil, como que isso afeta o preço do arroz, como que isso afeta... Não existe essa discussão. Quando dá merda, por exemplo, quando a inflação estoura, alguma coisa nesse sentido, ainda assim, você pensa, agora existe a discussão. Não, agora existe, que títulos a gente vai colocar aqui que vai dar mais certo, que a inflação tá quebrando, como é que a gente vai colocar esse tipo de título nas carteiras pra gente efetuar uma proteção, etc. Não, agora tá bombando o país e tal, então beleza, como é que a gente faz pra se posicionar mais nesses IPOs aqui, como é que a gente faz pra o mercado crescer mais nesse sentido, quais empresas vão se beneficiar desse movimento. A discussão é ideológica, toda discussão é de cunho ideológico, isso é um viés, mas o mercado ele tá mais interessado, né, na energia que move o mundo, que é o dinheiro, a que mantém o caixa eletrônico ligado, né? Então, a única energia que interessa pro mercado é essa. E isso aqui é muito difícil de explicar, porque toda vez que eu vou num podcast eu tento explicar isso pras pessoas, as pessoas falam, não, Raul é isentão, Raul tá sei lá o quê. Não, eu tô explicando pra você como é que é ideologicamente dentro do mercado financeiro. Não existe uma mesa, nunca vi, tô falando pra vocês, tenho 11 anos no mercado financeiro, nunca vi uma mesa em que eu me sentei, em que alguém começou a discutir, o político tal ele é bonito, o político tal ele é melhor do que o outro, o político tal... Nunca vi. Eles só estão preocupados diretamente com o que vai acontecer no momento, né? Outro ponto aqui que a gente poderia entrar agora, e daí já falando sobre carreira mesmo, a coisa mais valiosa no mercado financeiro de modo geral são as oportunidades. Então você vai ver moleque de 20 anos conseguir um resultado 100 vezes maior do que um cara de 40 com 20 anos mais de experiência, simplesmente porque alguém foi com a cara dele. Isso aqui acontece o tempo todo. No mercado financeiro, o que vale, né, é o seu acesso. Quantas oportunidades você consegue ter acesso. Essas oportunidades são distribuídas muito de forma meritocrática, então se você chegou nesse resultado, você vai receber isso e isso, mas também são distribuídas com base em favoritismo mesmo, e em regras muito flexíveis. Então, dentro de todos os escritórios aí, dentro de todos os lugares, né, do mercado financeiro de modo geral, você vai perceber pessoas ali que têm muito talento e que não conseguiram desenvolver bem porque não conseguem mostrar esse talento, que não conseguem exibir que elas são muito interessantes ali. Enquanto você vai ver outras pessoas com muito menos tempo, com muito menos potencial, muitas vezes, só que conseguiu acessos muito maiores. Então, 3, 4 nomes ali que gostam de você dentro de determinadas estruturas conseguem te poupar 20 anos. De fato, 20 anos ou 30 anos, né, para você atingir determinados resultados. Então, essas oportunidades são extremamente valiosas e as pessoas privilegiam muito quem sabe aproveitar janelas de tempo. Então, o mercado interno, ele também é cíclico, né? Não só o mercado financeiro externamente, mas o mercado interno é cíclico. E você estiver no lugar certo, na hora certa, quem tava ali no momento dos escritórios já aí, quando eles começaram a porrar, quem já tava com esse negócio estruturado e que aproveitou disso, cara, ganhou milhões e milhões, né? O mercado agora tá migrando, de certa forma, pros MFOs, as consultorias e tarará. Então, quem tá posicionado nesse lugar tá crescendo muito rápido, tá ganhando boas oportunidades. Quem aproveita essas oportunidades da moda, eles acabam construindo uma carreira muito sólida, se ele souber a hora de pular do barco, a hora de entrar. Então, assim, eu tenho percebido isso até na minha vida mesmo, né? Aqui dentro da empresa, a gente tem um grupo de pessoas que entraram na consultoria e conseguiram fazer patrimônio ali, cuidar de patrimônio hoje, que ele não teria em 15 anos. Uma carteira de 100 milhões é uma coisa que no mercado financeiro você pode levar 5, 6, 8, 10 anos pra construir. Tem menino aqui de 20 e poucos anos que já tem uma carteira desse tamanho simplesmente porque tava dentro do lugar certo, na hora certa, né? E recebeu uma oportunidade, soube aproveitar muito bem. A mesma coisa né? Eu tive ali acesso a contratos e etc, muito específicos, simplesmente porque eu soube aproveitar as janelas que estavam na minha frente, porque tem gente que foi com a minha cara. A grande verdade é essa. Teve gente ali que falou, vou ajudar esse maluco aqui. E aí, cara com 30 anos de mercado, 25 anos de mercado, que cismou de me ajudar, me ensinaram, sentaram comigo e tarará, e me colocaram pra aprender ali como é que funciona e me explicar as dinâmicas dentro do mercado financeiro. Então, não é network especificamente que tem uma relação muito mais profunda, mas se você for verdadeiro com as pessoas e falar não sei, no mercado acaba te favorecendo de determinada maneira, o que leva à próxima dica, né? A humildade no mercado financeiro é a verdadeira sabedoria. Você vai ter um monte de gente que acha que sabe de absolutamente tudo, porque o cara tá 15 anos, 20 anos, 25 anos no mercado, ele acha que sabe de tudo e ele sempre se coloca na posição de ensinar, né? E você vai ter as pessoas que são muito mais espertas, que se colocam na posição de aprender, que é o que eu sempre tentei fazer. Então, normalmente eu falo, olha, alguém me pergunta se eu sei alguma coisa, eu falo, não tenho a menor ideia de por onde isso passa. Por mais raso que seja, eu sempre falo, não tenho a menor ideia de por onde isso passa. E aí eu recebi aulas gratuitas de 4, 5 horas de um monte de gente aí, que eu
poderia até agradecer todo mundo aqui, mas ia ficar um vídeo muito extenso, de pessoas que me mostraram como é que funcionam as coisas, me ensinaram como é que funciona um contrato, me ensinaram como é que funciona as cláusulas que estão escondidas ali, me ensinaram o que eu tinha que negociar sem eu pagar absolutamente nada, simplesmente porque eu falei eu não sei, né? Então no mercado financeiro todo mundo quer dizer que sabe de tudo, porque esse é um jeito que eles acham que é o jeito mais rápido de conseguir boas oportunidades, só que o melhor jeito de conseguir boas oportunidades é falando que não sabe, né? Então a humildade acaba que no ambiente onde todo mundo é vaidoso, todo mundo narcisista, a humildade é o que mais me possibilitou boas oportunidades. E eu sou a pessoa menos humilde do mundo, né? Mas tive que aprender bastante com isso para poder saber aquilo que eu não sei. Cada vez mais eu tenho descoberto que eu não entendo nada de mercado financeiro. Cada ano que passa, né, eu fico menos experiente, não tô ficando mais experiente porque eu descubro uma coisa que eu não sabia. Então, esse ano, meu Deus, já descobri tanta coisa que eu não sabia que eu resetei tudo de novo. É como se eu estivesse no ano zero de novo e todo ano tem sido assim, justamente porque eu me coloco disponível para aprender. As pessoas sempre me dizem, mas se foi o cara que mais captou recursos no mercado, bateu sei lá quantos bilhões no ano de crise, fez sei lá o quê, os clientes satisfeitos, criou a plataforma, papá. Eu falo, galera, isso aí, né, foi muito no feeling. Agora vamos ver o que eu consigo fazer depois que eu aprender a trabalhar mesmo e de acordo com isso. E aí, no último lugar, né? O cliente no mercado financeiro ele é basicamente irrelevante. Essa é uma questão que as pessoas não conseguem compreender, mas a discussão nunca entra para o quanto o cliente está sendo bem atendido, o quanto a gente está entregando a verdade para o cliente, o quanto a gente está colocando isso em perspectiva. É sempre um mercado totalmente escuso, né? Um mercado meio sujo de certa maneira. E aí o que a gente fez de diferente, acho que isso foi o que eu aprendi, foi colocar o cliente no primeiro lugar. Então, em vez de eu falar para os clientes tomar as decisões, quem é aluno da UVP aí, no momento que a gente tinha que tomar as decisões, vocês sabem, eu fiz enquete de tudo. Tudo que eu não sabia o que fazer, eu perguntava pra galera, e aí, o que a gente faz, né? E eu sempre fui pedindo a opinião de vocês e, pra estruturar cartão, quais os benefícios, aí não colocou benefício nenhum, deixou modular, porque não sabia o que vocês queriam. Aí na hora da gente decidir, vamos seguir no modelo de cobrança em cima de vocês, ou vai pelo modelo Fibase, eu fiz um vídeo, mandei pra base inteira, né? Nesse vídeo ali, o pessoal votou, conseguiu tomar a decisão do que era o melhor naquele momento, então a gente pegou um grupo ali de 70% dos nossos clientes, eles decidiram o que era melhor. E toda vez que eu não sei o que fazer, eu recorro aos clientes, né? Se eu não sei o que fazer, eu pergunto pra vocês que pelo menos a gente toma a decisão junto. Se eu errar, vocês não podem botar a culpa em mim, né? Fica todo mundo junto. E aí, a gente inverteu essa lógica. Então, acho que o grande ponto do que fez a UVP crescer foi não a transparência, porque não tem como falar tudo, tem coisa que por contrato você não pode falar, mas ser o menos obscuro possível, né? O que a gente busca é tentar mostrar pra vocês, falar, isso aqui é desse jeito, esse vídeo agora é uma coisa dessa, né? Isso aqui é desse jeito que funciona, e aí, né? O que a gente faz diante disso? Porque a gente quer ganhar dinheiro, sempre que eu deixo bem claro pra vocês, eu falo, a gente precisa fazer dinheiro, é esse o ponto, uma empresa tem que fazer lucro, como é que a gente faz lucro te ferrando o mínimo possível, né? Ou te beneficiando de alguma maneira. Daí eu mostro todos os exemplos e sempre funcionou muito bem. Essa ideia, por exemplo, todo mundo fala que a gente ia quebrar porque a gente devolve o dinheiro caso a pessoa não esteja satisfeita com a escola, etc. Cara, foi o que mais fez a gente crescer, porque a gente cresceu já acostumado com isso, né? Com esse custo. Tem cliente tem cliente que é melhor você não ter. E deixa esse cara embora. Deixa esse cara achar que levou vantagem, né? Ele vem aqui, assiste as aulas, tudo, ele leva vantagem e vai embora. Só que também nunca mais ele vai ter acesso à plataforma, nunca mais ele vai ter acesso a nada que a gente criar. Então, ponto, né? O cara pediu o dinheiro de volta, a gente devolveu? Devolveu. Só que ele também é considerado persona não grata aqui dentro. Então, se o cara pegou, fez o curso, funcionou, o treinamento para 50 mil pessoas. Para ele tá falando que não funcionou, não agregou nada? Estranho. Então, a gente prefere não fazer mais relações comerciais com essa pessoa. A gente selecionar os clientes, eu acho que foi uma das grandes questões, porque a gente entende os clientes como parceiros. A partir do momento que a gente seleciona eles, a gente consegue ter um ambiente interno muito melhor, né? Inclusive, se você quiser entrar na UVP, né, é o último conselho que eu te dou, é o lugar onde você pode ter acesso a tudo que eu sei, né? Você pode ir lá, auvp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário para mim, que vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, concluiu aqui o treinamento, fez todas as aulas, emitiu o seu certificado, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É a única escola de investimentos no país que faz isso, tá? Pode pesquisar a gente no Juros Brasil, pode pesquisar em Reclame Aqui, pode pesquisar em qualquer lugar que você nunca vai ver alguém falando, é mentira, eles não devolvem o dinheiro, isso aí tem um golpe, tem pegadinhas. Você vai ver que é 100% verídico, é por isso que a gente tá aí fazendo sucesso há tanto tempo. Então, eu iria lá agora, se eu fosse você, tá tendo muitas mudanças na UVP aí, e depois que a gente terminar essas mudanças, inclusive já te preparando, porque depois vocês não falam que eu não avisei, jogando limpo com vocês, depois que a gente terminar de fazer essas mudanças que a gente tá querendo fazer, a gente vai subir o preço. Então, quem entrar agora vai ficar com as mudanças sem a atualização de preço aí. Importante, né? Em algum momento desse ano a gente precisa fazer isso, porque tá defasado o preço em relação ao que a gente começou cobrando. E agora, eu vou ver se vocês me deixaram alguma dúvida aqui. E lembrando, quem tá aqui até esse momento já devia ter inscrito no canal, né? Porque olha o momento que a gente tá. Mas se não inscreveu ainda, inscreve agora, pra depois você não ficar chateada aí, né?
perder os vídeos, etc. E pra ajudar a gente aqui também. Então vamos ver. Mr. Cocada 13. No tempo 10h57 do vídeo, aparece alguém atrás do Raul. Ele falou no ovos a preço de ouro o vídeo. É um easter egg em homenagem aos ovos que subiram 40%? Cara, nem sei, eu não vi isso não, hein? Não tem ninguém, nossa, tá viajando. E o Nu Crawler, 3 minutos e 20. Olá, poderia me dizer em qual dos livros de Marx ele diz que os comunistas precisam ser ateus? Caso ele não diga isso de forma clara, poderia enumerar um número significativo das ideias dele que só seriam possíveis de ser alcançadas caso a sociedade fosse alteia? Por favor, não se paute em uma frase. Gostaria que cada sessão usada de argumento tenha pelo menos uma página de frente e verso. Como estudioso, sei que pessoas mal intencionadas com S sempre usam as frases soltas fora de contexto para justificar as ideias erradas que querem confirmar seus vieses. Mas onde que eu disse isso? Eu não disse que o Marx disse que precisava ser ateu, não. Apesar que, de fato, em todas as experiências socialistas, né, a religião foi, no mínimo, fortemente desencorajada, né? E o Marx tinha grandes críticas à religião, de modo geral. Mas você tem algumas citações interessantes, por exemplo. Olha só, vou deixar o print aqui para colocar para você. Tá dentro de A Crítica de Karl Marx à Religião na Obra e a Questão Judaica aí, né? É um ensaio aí feito pelo Ivanaldo dos Santos. Não sei nem quem é, tá? E nem em qual contexto ele estava utilizando isso, né? Mas você tem aqui ele colocando assim, ó, então, na contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel, de 1844, o Marx aqui, esse mesmo Marx, ele diz: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. É o ópio do povo. Eu não sei você, mas eu acho que chamar a religião de droga da população não é uma forma de encorajar o ateísmo, não, mas é talvez uma crítica bem pesada à religião, mas não é a única, tá? É a associação entre Karl Marx e de certa forma, o ateísmo ou a descrença em um Deus não é uma coisa recente, e não acho que isso depõe nada contra a obra do Marx também não, porque isso aí não tem nada a ver, né? Mas nem entendi o que você estava falando, sinceramente. Eu peguei o vídeo e vi de novo esse trecho que você tá falando, não tem nada a ver, né? Eu tava falando que a China em si, a China não incentivava a religião mesmo e até chegava a proibir em alguns momentos, e agora a China tá se associando mais ao catolicismo. E isso é uma verdade, são fatos, e o próprio governo chinês, ele pode te mostrar materialmente isso, não precisa ser um grande teórico, nem conhecer muito de China para isso não. O Magnata 5028, corre esse risco do país quebrar de vez? Não sei esse o momento de dolarizar também, que estupidez danada, né? Não estamos nenhum risco do país quebrar de vez. O Brasil é endividado em moeda nacional, né? De modo que, por mais que o preço das coisas possa aumentar, a situação possa ficar crítica e triste, muito provavelmente o país não quebra não. Quem quebra é você, meu lindo. O país não quebra não. Beijo pra você. Não vou dar beijo não, que tá uns comentários muito brincadeira. Beijo pra vocês.